E aí, tudo beleza? Bom, essa breve intro aqui no vídeo é só pra explicar uma coisinha pra vocês. O conteúdo que vocês vão assistir a seguir, né? Eu já havia gravado a minha parte do vídeo em agosto do ano passado, de 2021. Né? Eu já havia gravado a minha parte sobre esse vídeo, sugerido pelo brother do canal Ronaldo e tal, enfim. E eu convidei 3 brothers pra participar do vídeo, que vocês vão conferir a parte deles. O Barbieri, o Massato e o Aguiar. Acontece que 2 indivíduos aí, eles enrolaram pra mandar a parte deles. Tudo bem, os caras estavam ocupados e tal. Enrolaram e só foram mandar agora, né? Em fevereiro de 2022. Eu inclusive não vou falar quem são os indivíduos, né? Mas eu só vou falar que eu e o Masato a gente já tava comprando as coisas pra fazer aniversário do vídeo já. Que ia fazer 1 ano, a gente ia fazer aniversário dele. Porém, os dois brothers mandaram a contribuição deles. Então, o conteúdo que vocês vão assistir a seguir demorou pra sair, os motivos foram esses, né? Mas acontece, né? Todo mundo é ocupado, cada um tem seu tempo, né? Então eu espero que vocês gostem, o vídeo vai ficar longo com certeza, mas assistam na calma, na paciência, como os outros conteúdos que a gente faz aqui de Arkham Live in Off, né? Ia falar Like in Off, né? Live in Off. Enfim, explicações dadas, bora pro vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo aqui do canal, desta vez um vídeo de vlog, que são aqueles vídeos que não há uma resenha, nem uma análise específica de um quadrinho, mas sim um tema relacionado, claro, ao universo dos quadrinhos que eu trago para debater aqui, discutir com vocês. E no caso do tema desse vídeo aqui, não é relacionado só aos quadrinhos, mas a vários outros segmentos que eu também vou tentar dar uma breve pincelada, porque eu não gosto só de quadrinhos também, né? Tem outras coisas aí que são hobbies meus também e eu gosto de apreciar. Pra quem não conhece esse doido aqui, que voz fala e late pra caralho, né? Eu me chamo Fernando Henrique, o que apresenta a maioria dos vídeos aqui no canal junto com outros irmãos colaboradores. E antes de entrarmos no tema, eu gostaria de ritual padrão de sempre, né? Se tiver algum barulho externo, moto do guarda passando aí, buzina, nego latindo, né? Me desculpem que eu sou sempre sujeito a isso aqui no canal. E, bom, como eu tô aqui em processo de gravação, né, nesse exato momento do vídeo aqui, vocês já estão assistindo ele editado, eu não sei qual vai ser o tamanho desse vídeo, o resultado final. Possa ser que seja um vídeo de 50 minutos, 1 hora, 2 horas, esse de você olhar e falar, pô, Fernando produziu mais um longa-metragem, porque tem vídeo com essa duração aqui no canal. Fiquem sossegados que dependendo do tamanho do vídeo não vai ser só esse doido cagado latindo aqui. Para esse conteúdo eu achei interessante convidar alguns amigos, alguns brothers aqui, para vocês conhecerem também muitos que eu menciono aqui no canal, para cada um trazer a sua opinião com relação a esse assunto. Inclusive essa primeira parte aqui do vídeo que eu tô gravando de forma antecipada, eu só convidei os irmãos, eu até essa parte aqui não assisti, eles não me enviaram a opinião deles, o conteúdo deles. Então essa primeira parte que eu tô gravando aqui na sala de casa, pode ser que na segunda parte, que seja a final ali de encerramento, eu esteja gravando no meu quarto, esteja até com outra camiseta lá. Enfim, só avisando pra vocês aí. Bom, o tema que vamos debater aqui neste vídeo foi uma sugestão de inscrito do canal, do grande irmão aí, o Ronaldo Silva. E ele sugeriu o tema, que eu achei muito interessante, brigadão aí, Ronaldo, pelo tema aí que você sugeriu, que é sobre colecionismo, né? Quem tem um acervo digital pode ser considerado colecionador de algo, né? Para alguns é uma resposta simples, né? Tipo, ah, não, pronto, acabou. Só que aqui vamos, né, o debate não é só virar e falar, ah não, mas dá uma dizequinha. Ah não, mas por quê?
É o que vamos debater aqui. Lembrando que eu gosto sempre de salientar, vai ter opinião não só minha, mas de vários outros brothers aqui. E nenhum deles, assim como eu, a gente não caga regra de nada. Eu sempre gosto de salientar no canal. Eu não sou igual a esses canais babacas, seja de quadrinhos, de games, que os caras gostam de cagar regra, fazer a cabeça de quem tá assistindo, que o jeito certo é assim, assim, assado, de ler quadrinho, de colecionar, de games e não sei o que. Inclusive eu vou até debochar de vários aqui, né? Porque quando se falamos de colecionismo, o meu ponto de vista, você colecionar algo é você se dedicar a um hobby de algo que você realmente aprecia, vai apreciar aquele conteúdo. Então, eu já digo da minha parte, principalmente hoje em dia, com muitos influencers que temos aqui no YouTube, que fica te enchendo o saco, ai, coleciona isso, isso é indispensável, isso tem que estar na sua coleção, que não sei o que. Você só é um fã de quadrinho, você só é um gamer, um retro gamer, se você tiver isso. Aí o cara já é meio fraco da cabeça e quer se sentir parte de algo, vai comprando um monte de porcaria e vai juntando, nem consome. Então, muitos desses canais, a lá Babaca HQ, Central 0800, outros colecionadores de games, até uns palhaços que eu já vou até ironizar aqui, que tem até em terras nipônicas do Japão. Os caras gostam de influenciar as outras pessoas a serem babacas igual a ele. Então, pra mim, colecionismo não é você comprar um monte de porcaria repetida que você nem vai usar e dizer, eu sou um colecionador. Por exemplo, eu sou muito fã de Batman. Pode não parecer aqui no canal, porque às vezes eu careço de falar. E já expliquei até porque não tem tanto conteúdo de Batman aqui no canal. Mas um dos personagens que mais tem fãs meio abirobados da cabeça é o Batman. E tem canal aí de caverna de morceguinho que o cara acha que é colecionador foda, que tem que comprar 50 materiais repetidos da mesma merda. Uma piada mortal da Panini, uma do Abril. Beleza, até aí vai. Eu mesmo tenho, né? Não, mas tem que ter uma em inglês, uma russa, uma em latim. Eu já até falei isso aqui do canal. Nossa, assim como também tem o cara que acha que é retro gamer, vai lá e compra 50 carcaças de Nintendinho 8 bits. Que é que você vira até pro cara e fala, porra, já é um console meio assim, né? Não é tão fácil de achar num preço legal. Você não acha que você vai jogar tudo isso? Você não é colecionar. Você não acha que você tá acabando com o mercado em vez de se deixar pra quem realmente queria comprar, tanto pra jogar, né? Pra guardar ali também. Ai não, que eu coleciono. Não, isso não é colecionismo, cara. Isso, na minha opinião, é você juntar lixa. Você acumular lixa pra preencher algum vazio psicológico, alguma doença mental que você tem. Já que que nem aquelas pessoas acumuladores compulsivos que ficam juntando lixo em casa, fica juntando, coitado, vários bichos, não consegue dar conta de limpar a merda dos bichos, fica juntando um monte de bicho, ou um monte de lixo inútil que não usa. Isso não é colecionar. Na minha visão, colecionar é você se dedicar a um hobby que você aprecia e vai consumir aquilo ali. Quadrinho, filmes, games, música, etc. E não você ficar comprando 50 coisas repetidas do mesmo negócio só porque muda isso ou aquilo, mas você não usa nenhuma. É só pra ficar... Enfim. Como tem esses babacas de vários canais aí. Mas vamos lá à pergunta em questão do nosso Ronaldo aí, né? Se uma pessoa que tem acervo digital, se ela é colecionadora ou não, qual a minha opinião com relação a isso? Eu diria que não. Eu não considero essa pessoa que tem um acervo digital de alguma coisa, por exemplo, de quadrinhos. O cara tem lá uma pasta cheio de scans de quadrinhos da Marvel, da DC, um colecionador. Mas por quê? Por quê? Porque se formos parar pra pensar, novamente, eu não cago regra. Se o cara quer achar que ele é colecionador, que ele tem aquele acervo digital ali, tudo bem, problema dele, eu vou discordar, mas eu não vou, né,
Empurregar, não, ou, eu sou superior, eu sou melhor que você porque eu tenho mídia física, você é inferior. Eu não sou dessas babaquices. Mas eu não considero, e até analisando de forma imparcial, eu acho que não se aplica considerar como um colecionismo, porque a palavra, né, o termo colecionismo é uma coisa muito antiga, é um conceito muito antigo que já é enraizado de você ter o material, o objeto físico ali em questão que você está se dedicando a colecionar. Uma coleção de carrinhos, uma coleção de selos, de moedas, de quadrinhos, de discos de vinil, CDs, enfim, VHS, DVDs, Blu-ray, enfim. Então o colecionismo ele já tá atrelado a isso, em você ter aquilo em mídia física. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, décadas e mais décadas aí, tudo aquilo que se dá para ter em formato digital torna para muitas pessoas obsoleto você ter aquilo em mídia física, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se você não quer, não seja por questão de espaço, ou que você não se incomode com isso, ter um livro ou um quadrinho, filme, ou seja, aqui em mídia física, você pode ter lá uma scan. Lembrando que esse vídeo eu vou até mencionar, quando a gente fala de scans, ou até em termos de jogos e filmes, tem aquele acervo digital que faz parte lá do selo Piratas do Caribe, né? Eu não sou um hipócrita, não sou puritano de eu ficar aqui e falar: ai, mas você consome coisa pirata, que não sei o que, você está tirando da boca da pobre editora, da pobre empresa gamer, que não sei o que. Eu não vou cagar regra, você faz o que você quiser. Você quer consumir o jogo pirata, você consome. Você quer consumir o quadrinho por scan ou comprando, né, de uma plataforma que libere também acesso. Você faz o que você quiser. Assistir filmes também, né, serviço de streaming. Eu não vou cagar regra em torno disso. Inclusive eu vou até compartilhar umas experiências minhas aqui, então eu não fico com essa babaquice, né? Enfim, voltando ao assunto aqui. Então, cara, o colecionismo tá muito atrelado a você ter aquilo físico. Então, mas se a pessoa não liga, hoje em dia tem um jogo, tem um filme, eu posso ouvir músicas em plataformas tal, pra que eu vou comprar o CD, o DVD, o game em mídia física ali, se bem que os games em mídia física estão praticamente desaparecendo, vai ter um período que não vai ter mais, quando tiver são só aquelas edições, como já tem, né, limitadas de colecionador, para realmente aquele cara que quer ter aquele produto ali. Os quadrinhos não é diferente, tem muito quadrinho, não só pelo serviço de scans, como os oficiais também, né, plataforma lá que você paga lá e lê quadrinhos, ou a própria editora que vende lá, né. JBC mesmo vende capítulos até de mangá na Amazon, pelo menos vendia, né? Então, para aquela pessoa que não se incomoda em ter, que ainda tem essa questão em mídia física, para ela aquilo ali é o suficiente. Mas não dá para você dizer que é uma coleção, né? Por isso que eu acabei de falar, o colecionismo está sempre atrelado em você ter aquilo. E outra coisa, você entra, por exemplo, em termos de quadrinhos, né? Quadrinhos sempre foram um material impresso, né? Nessa aqui eu estou usando de exemplo essa do Lobo aqui. O colecionador, o que é o colecionismo? É você dedicar o seu tempo a aquilo que você quer colecionar, aquilo que você gosta. Por exemplo, eu quero colecionar quadrinhos do Lobo. Então, o colecionador, ele vai garimpar em lojas materiais relacionados ao personagem, né? Sebo, comic shop e tal. O cara vai ali comprando, vai correndo atrás e vai montando o acervo dele.
O colecionismo é isso, é a mesma coisa com os games. O cara vai comprando aqueles cartuchos de SNES, Mega Drive, o cara lá, jogos que ele gosta e vai montando a coleçãozinha. O pessoal gosta de filmes também, VHS, DVD, Blu-ray. O pessoal gosta de música, quer colecionar ó, LP, CDs. Então o colecionismo tá atrelado a isso. O colecionador ele vai atrás daqueles itens que ele quer em questão para colocar na coleção dele, que ele vai usufruir também, guardar, né, ali com ele. E esse é diferente do formato digital, que por exemplo, esse quadrinho do Lobo, você encontra a scan disso aqui? Encontra. Só que, além de não ser, entre aspas, no formato original do produto, qual é o problema que esse colecionador, entre aspas, digital teve? Nenhum. Ele só teve que fazer uma busca, encontrar um site, fazer um download ou ler online. E aí ele tem lá salvo na pastinha dele. Então o cara não gastou nada, o cara não correu atrás de nada. Então o colecionar tá sempre relacionado, né, a você correr atrás daquele produto que você quer para ter na sua coleção em mídia física. Você vai ter um gasto com aquilo, você vai dedicar um tempo àquilo ali. Tudo bem que em termos de quadrinho, quando a gente fala, né, não só além de comprar, você vai usufruir, você vai ler, você tem que ter um tempo para se dedicar a isso. O cara que vai ler por scan, ou comprou, né, um livro, um quadrinho lá para ler no Kindle da vida, ou numa plataforma e tal, ele vai ter que dedicar o tempinho dele para ler com relação àquilo. Mas não dá para se dizer que é uma coleção. O colecionismo está ligado a todo esse trabalho que o colecionador tem de obter aquele objeto que vai fazer parte do acervo dele, né? Mas ao mesmo tempo se torna complicado com a gente entra nessa coisa do digital, de que tem os produtos digitais licenciados. Eu vou falar, por exemplo, eu gosto muito de games, né? E desses anos pra cá, onde eu tenho mais jogado é no PC. E os games chegaram numa evolução que tá deixando cada vez mais de ter mídia física, de você correr atrás daquele jogo, né, em mídia física ali. Tanto que a gente tem a atual geração, Xbox, aí, PlayStation, vendendo em dois modelos. Aquele que aceita a mídia física e aquele que é digital. Você vai lá, faz a sua conta na loja, paga lá o pacote de mensalidade, compra o jogo lá, enfim, eu pago um pacote anual, cara, 4, aí você baixa o jogo e instala na memória lá do console quando você quiser. No computador não é diferente. Então, eu, por exemplo, eu tenho conta na Steam. Creio que muitos de vocês que estão assistindo devem conhecer, né? A plataforma Steam tem pra quem joga pelo PC, né? Tem a Steam, tem a Epic Games, tem a GOG, tem várias outras. E desses últimos 2 anos pra cá, eu montei uma biblioteca considerável de alguns jogos que eu tenho na Steam. Posso até colocar na tela, título de curiosidade pra vocês. Tem alguns jogos lá como eu gosto dos games da série Batman Arkham, entre outros, The King, Street Fighter, né, e vários jogos. E é uma biblioteca, digamos, um acervo digital que eu tenho ali, que quando eu quero jogar aquele determinado game, eu vou lá, baixo, instalo no PC, quando eu não quero desinstalo. Eu comprei, é meu, e tá lá. Mas dá pra dizer que é uma coleção de fato? Eu considero ali uma biblioteca que eu tenho virtual, mas eu não considero uma coleção de fato, como por exemplo se eu tivesse, como eu tenho aqui, alguns games em mídia física. Então, saca? Tem cara que vai falar, mas eu tenho, eu considero sim, colecionismo, eu coleciono esses jogos. Mas o colecionismo sempre vai estar ligado. Isso não é uma coisa de agora. Sempre vai estar ligado àquele objeto que você dedicou a sua coleção em mídia física e não digital. Então é complicado. E, por exemplo, nisso que eu vou abordar aqui, que é com relação a games, também vai envolver uma polêmica. Mas eu jogava muito lá, comecei a jogar games na época lá, sei lá, pode ser do Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, 2 em diante. Sempre houve
os games, né, os piratinhas, né, os cartuchos que não eram original, carta assim como CDs, DVDs, né, era do Play 1, Play 2. O cara que coleciona, que comprava ali e tal, dá pra dizer que o cara tem uma coleção, que o cara é um colecionador se os jogos não são oficiais? Eu não vou entrar por esse lado que não é tanto o meu campo, né? Outros brothers aí relacionados a games quiserem dar a opinião deles aí, vocês vão acompanhar mais à frente, né? Eu não ligo. Pra uma pessoa assim, que é mais leiga em termos de colecionismo, tem muitos que já vieram aqui em casa e às vezes olha aqui a minha estante e ali tem desde jogos originais a jogos que não são originais. O cara olha e fala, ah, você coleciona games. Pro cara ele acha que é colecionismo. Mas você virar pro cara, ah, eu tenho uma coleção de jogos de PlayStation 2 e PlayStation 1, mas os jogos são pirata. Vai falar, ah, então você não tem uma coleção. Por que o cara vai falar isso? Porque não tem um valor, não agrega um valor de revenda isso. É a mesma coisa se eu virar pra você, por exemplo, esse quadrinho do Lobo do Máscara, pela Metal Pesado, é um quadrinho oficial, ou seja, a editora Metal Pesado adquiriu os direitos, né? E publicou isso aqui. Então é um material que tem valor tanto na minha coleção como valor de revenda. Se fosse os chamados facsímiles, que são aquelas edições que o cara não conseguiu encontrar isso aqui, aí ele vai e paga pra um cara que vai pegar a scan, vai arrumar direitinho. Ele vai fazer a versão genérica desse quadrinho, ele vai montar, vai imprimir. Esse quadrinho eu já digo, eu creio que muitos de vocês vão concordar comigo, mas quem discordar também não tem problema. Esse quadrinho, ele vai agregar algum valor de colecionismo em mercado? Não vai. Por quê? Porque não é um produto oficial licenciado. Não é. Eu digo isso no sentido que o cara que quis o facsímile pagou um cara pra fazer, beleza. O cara conseguiu aquele material que ele não tava achando. Ele não se importa de ter em facsímile. Pra ele, ali pra ler, tá de boa, tem uma qualidade bacana. Tá valendo. Pode ter sim, pro cara que adquiriu o facsímile em questão, um valor pra ele na coleção, um valor pessoal, sentimental, algo do tipo. Até aproveitando, só pra não sair muito do assunto, essas pessoas que resolvem vender quadrinho, isso se chama picareta, né? Se alguém a carapuça serviu aí, me desculpe, mas é a realidade. Um quadrinho, games, o cara resolve pegar, vender, e aí coloca um preço, o cara cobra o preço que ele quiser, mas colocar um preço absurdo. Ah, eu tô vendendo esse Lobo Máscara aqui por 200 reais. O cara vira, mas por que é 200 reais? Ah, porque esse quadrinho pra mim, ele tem um grande valor sentimental. Tipo assim, é? Por que você tá vendendo? Ah, porque eu preciso, né? Eu quero levantar, né? Mas eu sou obrigado a pagar o seu valor sentimental? Valor sentimental agora tem preço? Eu tenho que pagar 250 no quadrinho porque você tava falando que é valor... Isso não existe, isso é picaretagem, né? Tem que parola, né? Enfim. Então, o cara que adquire o facsímile, ele pode ter um valor nesse sentido? Pode, mas se o cara for vender essa coleção mais pra frente, passar pra alguém, até uma pessoa que vai olhar e vai, cara, isso aí não é... Isso aí é um facsímile? É. Falei, então, cara, eu queria o material original. Pra mim, isso aí não tem muito valor, não. Isso aí não agrega na minha coleção, né? Ou então o valor que você tá pedindo aí é melhor eu comprar um original. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Tem cara que não liga, por exemplo, como eu falei em termos de games. O cara vai comprar um cartucho, tinha aqueles cartuchos paralelos de Mega, Super Nintendo e tal. Tem cara que não liga, mas ele não vai pagar um preço igual um do original. Se o cara esteja muito doente querendo aquilo ali, né? Mas enfim. Então é complicado. Que nem, por exemplo, até pra mostrar aqui, em termos de games, né? Eu tenho alguns originais aqui na minha coleção. Se eu fosse
vender isso. Claro que você teria um valor de mercado até para um outro colecionador. E eu tenho os paralelinhos, eu tenho os Piratas do Caribe, né? Por exemplo, tem esse Devil May Cry aqui, ó, do PlayStation 2. Dá pra vocês verem aí. Até compartilhando uma história, né? Isso aqui na época... Eu vou até mostrar aqui, né? Quem acompanhou na época do Play 2 deve lembrar. Na época tinha aquela mídia que era gravada em DVD R, né? Embaixo era roxo, e tinha essa outra aqui, que eu não vou lembrar o nome agora da mídia, que a gente falava que era... Até caiu aqui, cara. Que a gente até falava que... essa é a melhor, que não sei o que a gente falava, chamada de mídia dourada, ó. Dá pra vocês verem aí. Essa é a melhor, que não sei o que, era até a mais cara. Você ia numa games aqui, os caras cobravam 15, 20. Era prensado... Tinha umas que era prensado de um jeito bem bonitão. E aí tinha a outra que falava... A maioria na época preferia essa dourada. Depois ela saiu de circulação e ficou só a outra, né? Esse aqui é um KOF The King, né? O Fighters Collection da Orochi Saga. E aí aqui é a padrão, né? Mas os caras prensavam uma qualidade legal, né? Só que hoje em dia você compra um DVD-R, baixa o arquivo no PC, você grava brincando e joga lá no seu Play 2, Play 1, console que seja, né? Hoje em dia qualquer um que tem um PC consegue gravar, né? Mas eu tenho o original, que isso sim agrega pra muitos valor na coleção, né? Esse Jack 2, um jogo bem legal, eu gosto dessa série. Eu tenho os outros também. Eu comprei esse aqui, pra ter uma ideia, depois, na lojas americanas, depois que já tinha saído de circulação o PlayStation 2, né, tinha PlayStation 3 por aí os jogos começaram a entrar em promoção, né, tipo, lojas americanas vendiam uns de 10 reais, 8 reais, eu comprei um monte. Aí o original é outra coisa, né, padrão, qualidade, né, ó. E aí vem aquela coisa do manualzinho, que muitos adoram isso, principalmente em cartuchos de games antigos, né? Falei, vem com um manualzinho, que legal. Deixa eu ver se dá pra focar bem na câmera. Que não sei o que. Então isso agrega um valor enorme na coleção. Diferente do joguinho. Mas pra quem quer jogar... o cara que jogou, o cara que tá lendo facsímile, mas é a mesma história, o cara tá lendo por scan, o cara tá jogando game, seja uma room, jogando uma room de um game de Super Nintendo que não tem um console, não tem um cartucho, ou tá jogando um game pirata ali. A experiência, o cara tá aproveitando, tá se divertindo, é a mesma. É até uma outra coisa que eu já vou falar em torno disso também, né? Enfim. Play 1 também, quem tinha Play 1 na época lembra, né? Tinha as mídias prensadas também, e tinha aquela mais vagabundinha que o CD era verde, né? O CD até zoava, tava até conversando com o brother em torno disso. Eu tenho um aqui, ó. Legend of Dragon, vinha até nessas capinhas aqui, né? Deixa eu ver se eu coloco ele na tela. É um jogo que é 4 CDs, isso aqui é um só. Os caras faziam um trabalhinho legal, né? Essa era a mídia que a gente falava. Mídia prata. Essa é a melhor, a que dura mais. A outra verdinha é mais vagabunda. Os caras faziam uma prensa bonita, né? O que importava era se divertir, né? Tá até tendo em vista, né? Brasil, país dos impostos, né? Então por isso que muita gente comprava os games assim. CDs de música também, eu tenho alguns. Por exemplo, minha banda favorita eu já mencionei em outro vídeo, né? Não é o Iron Maiden, apesar de eu gostar, né? É o Aerosmith. Então tem o CD original. O material original, ele é... Claro, ele é outra coisa. Diferente do material Piratas do Caribe, o material paralelo, né? Que nem, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é o Another Dimension, que é uma edição de luxo. Acho que eu até mostrei em outro vídeo, né? Vem com cartas e não sei o que. Tem um pôster aqui, né? É um pôster? É um pôster. Deixa eu abro aqui. É o cara que coleciona, o cara que é fã da banda, quer ter. Isso eu ganhei até de aniversário, né? Da minha irmã. Agrega valor pra ele, tanto sentimental como na coleção também, né?
Mas pra mim, por exemplo, que gosto muito de música, não é o foco da minha coleção de colecionar discos. Às vezes eu me contento em ouvir a música no YouTube, ter o arquivo em MP3, aí tá ouvindo no celular, que não sei o que, do que parar pra ouvir. Ah, eu tenho que comprar, eu tenho que ter o CD, que não sei o que. Mas vai de colecionador, vai pra... de fã pra fã. Agora outra coisa que eu ia falar, né? Que tudo bem, né? No meu ponto de vista, né? Em mídia digital e tal, você não se considera colecionismo, eu não considero colecionismo. Mas isso tira a experiência da pessoa com relação àquilo que ela está consumindo. Por exemplo, eu estou lendo aquele quadrinho do Batman e não sei o que, eu tenho ele aqui na minha coleção, tenho aqui em mídia física e tal. Aí tem um brother, você que está assistindo, leu esse mesmo quadrinho, só que leu por scan, leu ele digitalmente. Isso tira a sua experiência, conhecimento em torno daquele material, pode ser um game, um filme também. No meu caso, sinceramente, né, analisando de maneira imparcial também, não. Porque se o cara leu, o cara jogou, assistiu, independente da mídia que seja, pesquisou a fundo o assunto daquilo, não é porque o cara não coleciona, porque ou ele não pode, não tem condição financeira, ou ele não liga, ele não quer colecionar, ele só quer apreciar aquilo ali. Não tira o conhecimento e a experiência que o cara tem com relação àquilo. Então, se eu li um quadrinho do Batman, se eu li uma piada mortal e tem ela aqui em mídia impressa, e o cara, um brother meu, leu e digital. Cara, isso não quer dizer que, porque ele leu digital, que ele é um leitor inferior a mim, porque consumiu, não tem HQ impressa, não manja da HQ, não sabe da história, não pode debater. Se ele leu, compreendeu, entendeu aquilo ali, assistiu, jogou, ou o que seja, tem sim o conhecimento em torno daquilo ali, o que vale é a vivência. Tudo bem que em algumas situações, questão de experiência é diferente, que nem falando em termos de games. Por exemplo, pra quem viveu a época das locadoras, né? O cara que nunca foi numa locadora jogar, sei lá, os games antigos, alugar cartucho de SNES, Mega, ou jogar os games antigos em locadora, jogar no fliperama, jogar um Street, um The King e tal. O cara o que nunca foi, quer dizer que a experiência dele em torno do jogo ali, o conhecimento da história, tal, a vivência de ter zerado, finalizado aquele game, né? Até a experiência dele como jogador mesmo ali, manjar daquele game, é inferior ao conhecimento em torno daquele do cara que foi e jogava isso na locadora? Não, o cara aproveitou do mesmo jeito. O que vai ser diferente, é claro, a experiência de vivência na época. Pra quem nunca foi numa locadora, né, no fliperama e tal, o ambiente, as pessoas ali do lado, a zoeira que sempre rolava, pra quem não pôde aproveitar isso, claro, isso aí é uma sensação, uma experiência única que o cara nunca vai ter, né? É completamente diferente do cara que jogou em casa, né? Mas não tira o mérito do cara ter jogado aquele game, assistiu ou leu, não importa na mídia que seja, não tira o valor nessa questão. Agora, em termos de colecionismo, aí já é uma coisa completamente diferente, né? Na minha opinião vai ser essa que digitalmente não é uma coleção. Não é uma coleção. Coleção sempre vai estar atrelada àquela coisa física e você dedicar aquele tempo de ir aquilo ali. Tudo bem que algumas questões, por exemplo, eu falei da própria Steam. A Steam, para quem conhece, você compra alguns games, por exemplo, você comprou um Batman Arkham City. A Steam, além daquele sistema de troféu, de conquista que os outros consoles também tem umas cartinhas. Você joga aquele game durante algum período de horas ali
e aí você vai ganhando umas cartas. E tem aquelas cartas para fazer coleção. Ao você jogar o game, cada game dá um número X de cartas, né? Grátis ali. Você ganha, dependendo de quantas horas você jogou. Tem game que dá 3 cartas, tem game que dá 4, tem game que dá uma só. As outras cartas você tem que obter trocando com algum outro jogador, né? Algum colega que você tenha na Steam, ou comprando. De certa forma é um colecionismo. Eu acho que dá até pra dizer, não sei, eu posso estar falando besteira. Eu diria até que sim. Mas não é um colecionismo que me atrai, né? Que é colecionando card digital, comprando ali, trocando com alguém, figurinha digital. Pra mim não me atrai. É a mesma coisa quando alguém vira e pergunta: ah, você acha que no futuro quadrinhos vai ser só digital, não vai ter mídia física e não sei o que? Não sei, pô, dependendo aí se essas coisas forem tão ruins assim pra editoras não darem mais valor ao material impresso, não ser mais viável produzir coisa impressa e ser tudo acessível virtualmente. Quem gosta ou desgosta vai ter que se adaptar ou deixar de consumir, né? Mas, pra mim, eu não troco a experiência de ter algo, um livro, por exemplo, né? Em mídia física. Pra mim é outra coisa, né? Também é uma questão de gosto. Cara que não liga, ah, eu posso ler isso aqui num tablet meu, no Kindle, né? Dane-se, pra que eu vou comprar? Não, cara, quero ler no meu conforto, ler ali durante uma viagem, né? Tá, no momento que eu tô ali relaxando. Não quero ficar com um tablet ligado, com bateria, o cara quase na frente de um PC, olhando pra uma tela. Isso depende da pessoa, mas pra aquele cara que gosta, o colecionador que é colecionador mesmo, que usufrui daquilo que coleciona, né? O cara vai sempre optar em ter mídia física e o colecionismo vai estar sempre atrelado em você ter aquilo em mídia física. Então, eu não considero mídia digital. Quem tem coisas em mídias digitais tem uma pasta cheia de scans do Batman. Ah, eu tenho a série toda do Batman de 1940, desde a número 1 até a número 1000 e trololó lá no meu PC. Isso não é um colecionismo, cara. Não tá atrelado à mídia física. Você não teve trabalho nenhum a não ser baixar, fazer download disso daí pra montar uma coleção. Então, é um acervo virtual que você tem, uma biblioteca virtual que você tem? Sim, mas tudo bem que você lê, se você leu e manja da cronologia do Batman, isso não tira seu mérito e conhecimento, de forma alguma. Mas não dá pra chamar de coleção. Eu, particularmente, sou dessa opinião. Mas jamais desdenho de quem consome digital ou mídia física em torno do conhecimento. Essa bobagem de que é superior, de quem é inferior. Tem muito cara que tem lá um monte de coisa, como eu falei, que não são colecionadores, são acumuladores lá na estante, fazendo lombada, pegando pó pra se exibir, pra preencher um vazio besta de um idiota que fez a cabeça, né? E comprando um monte de porcaria repetida. Depois não sabe porque a mulher larga o cara, né? O cara fica se perguntando, né? É coisa de gente que não fode e não tem lógica, né? O cara não usa, é acumulando um monte de lixo. Tudo bem, problema dele. Mas isso não é colecionismo. É você ficar juntando um monte de cacareco que você não dá a mínima. Mas bom, eu já falei pra caralho, essa foi a minha opinião. Eu vou deixar vocês conferindo a opinião dos amigos convidados aqui do canal com relação a esse assunto, com a opinião, a experiência de cada um deles, com essa pergunta que eu vou colocar na tela aí pra vocês, que é a que eu fiz pra cada um deles pra responder aí nesse vídeo, que é: quem possui acervo digital pode ser denominado de colecionador de quadrinhos, games, filmes, etc? Se sim ou não, a experiência, o conhecimento de quem se vale ali de meio digital
é o mesmo de quem coleciona em mídia física? Fala galera, tranquilos, tranquilas? Aguiar aqui falando e dando a minha contribuição sobre a seguinte pergunta. E na verdade são duas perguntas, né? Que são elas: quem possui o acervo digital, seja de games, quadrinhos, filmes, livros, pode ser considerado colecionador? Além disso, quem tem esse acervo digital terá a mesma experiência de quem tem a mídia física, né? Então são duas perguntas. Uma, se quem tem esses acervos aí digital é colecionador, e se quem tem um acervo digital vai ter a mesma experiência de quem tem a mídia física. Então vamos lá, galera. Essas perguntas têm respostas para mim muito simples, tá? E diretas, tá? Primeiro, eu não considero, a primeira pergunta aí, tá? Eu não considero que quem possui apenas de maneira digital quadrinhos, filmes, games, livros, eu não considero essa pessoa colecionadora. Por quê? Porque o ato de colecionar requer mídia física, né? O colecionismo, ele vai além do que meramente você ter algo em série, independente de que ela seja, né? Ou seja, eu não acho que exista colecionador de scans, entendeu? No caso do quadrinho, não acho que não há muito sentido o cara ser colecionador e ele só tem scans no computador. Ele não tem nenhum quadrinho físico, nenhum quadrinho impresso, não tem um material físico em casa, né? Não acho que colecionador, ele só, por exemplo, ele só se resuma ao conteúdo daquilo que a pessoa lê, que a pessoa, né, usufrui, né? O colecionismo, ele tem várias nuances, né? Uma delas é justamente você ter que garimpar materiais, você se preocupar com a questão da conservação, né, daquele tipo de material, é você ir atrás, né, de quem possa estar querendo vender uma edição que mais se vende por aí. E o scan, velho, o digital não tem nada disso, né? Não requer nada disso, né? Então o colecionismo, ele requer, acima de tudo, algo físico, algum material que seja palpável, que seja físico, né? Concreto. Não acho que seja apenas você ter um meio mundo de livros baixados, que vai ser a mesma coisa você ter esse livro mesmo adquirido fisicamente. Às vezes um livro até difícil, né? Um livro que foi lançado há muito tempo e a pessoa conseguiu aquela edição, primeira edição que foi lançada. Isso daí tem a ver com colecionismo, né? Muito mais do que você ter o livro apenas em PDF baixado no computador, tá? Então, para mim colecionismo não pode ser apenas o acervo digital. O acervo digital não é colecionismo, tá? Não seria isso. Eu não vejo muito sentido nisso, tá? Então, para mim, colecionador é aquele que tem o material físico em casa, né? O livro impresso, o quadrinho impresso. A questão mesmo do filme, né? Você vê que tem colecionador que é até bem retrô, ele prefere comprar em VHS, tem coleção de VHS, ao invés de DVD, ou ao invés do Blu-ray, né? Então isso aí já é um colecionismo bem específico, né? Você tem que garimpar, ir atrás, né? Fica muito difícil, porque não se vende mais isso há muito tempo, está fora de mercado há muito tempo. Não é como baixar o filme, né? Você baixar um torrent da vida, né? Você até vê que esses caras que veem um filme, né, assistem um filme baixando na internet, eles nem mantêm um filme no computador, eles assistem e pronto. Já viu e jogou fora. O colecionador não, o colecionador ele tem apreço pelo material que ele adquire, né? Também tem isso. O colecionador, em geral, ele tem apreço pelo cuidado e pela manutenção daquilo que ele coleciona, né? E outra coisa que ele pode repassar mais para frente, ele pode usar aquilo para negociar com alguma coisa, né? E você tendo digital, isso não se aplica, né, cara? Você não vai negociar um scan de um quadrinho, né? Não tem muito sentido isso, né? Não tem muito valor nesse caso, tá? Agora, a próxima pergunta é se quem tem um acervo apenas digital teria a mesma experiência de quem tem esse mesmo material sendo mídia física. Aí é o seguinte, aí a pergunta ela é bem relativa, né, cara? Mas ainda mantém uma certa posição. Por que acontece? Por mais que você vá ler um livro que vai ter a mesma história, vai ser escrito da mesma forma, ainda é diferente a experiência de você ter esse livro impresso em mãos do que você lê na tela do computador, na tela de um celular, né? Num e-book da vida, né? Naqueles leitores digitais, né? Então a experiência não é a mesma. Por mais que seja o mesmo conteúdo
eu não considero sendo a mesma experiência, né? Ainda é diferente, né? Você vê que você pega um livro antigo, tem aquelas páginas assim meio marejadas já, né? Meio amareladas e tal. E, enfim, tem todo um aspecto diferente, cara. Mesmo livro novo, né? Que também livros novos têm um cheiro específico, né? Enfim, você vê que muita gente... Eu mesmo gosto de cheirar livro, né? A galera nem gosta de cheirar o livro e tal. Isso é uma coisa meio estranha, mas acontece. Então, não é a mesma experiência de você ter esse material apenas no computador. Que por mais que você vai ler a mesma história, né? Contra a leitura, contra a aquisição daquele conhecimento vai ser a mesma coisa, com certeza. Você vai saber da mesma história, você vai saber por titinho o que acontece na história, poder comentar sobre a história, né? Falar sobre, mas a experiência não vai ser a mesma de todo jeito, né? Não vai ser a mesma, né? O modo de usufruir vai ser diferente nesse caso, né? Outra coisa, pronto, a questão do videogame também, né? Que é um dos tópicos aí da pergunta, de games. Não, eu não acho que o cara que só baixa os games, né, na plataforma lá, não acho que seja a mesma coisa do cara comprar os jogos. Né? Hoje em dia é muito difícil comprar mídia física de jogo, né? Porque é muito mais cômodo você comprar isso pela internet, né, pelos sites e tal, enfim, né? Pelas próprias plataformas das empresas e tal, né? É mais fácil. Mas o colecionismo de games também requer você ter os cartuchos também, né? Não se compara o cara ter, por exemplo, um emulador de Super Nintendo, Mega Drive, e ter aquelas várias ROMs lá. Não é a mesma coisa do cara ter os consoles, os caras conseguiu comprar esses consoles ainda bem conservados, né, funcionando, e ele ter os cartuchos, né, ali, velho, físicos, né, os cartuchos da época, tem toda uma questão nostálgica aí envolvida, né. Você ter um material físico ali, concreto na sua mão, isso tem um caráter nostálgico muito grande, né, um caráter saudosista muito grande. Então, não acho colecionismo de jeito nenhum o cara ter um monte de emulador, um monte de ROMs de games que baixou no computador, comparado a uma pessoa que tem os videogames em casa, conserva aquele videogame, conserva aquilo, tem as caixas, tem os manuais da época, né? Tem os cartuchos ali que funcionam, né? Então, cara, é uma outra questão, né? Aí é que tá. Agora a experiência de jogo. Você vai jogar o mesmo jogo também, né? Você vai jogar lá o Contra no emulador, vai ser a mesma coisa do Contra no Nintendo 8 bits. Mas aí que tá, cara, você jogar esse jogo, o Contra, o Ninja Gaiden, o Double Dragon, você jogar esse jogo no computador, cara, baixado ali, não vai ter a mesma experiência nostálgica, saudosista, você jogar aquilo no controle, no console lançado à época, né? Naquele controlezinho ali, 2 botões, controle pequenininho, direcional, que eram uns pontinhos quase apenas, né? Então é uma outra experiência, mesmo sendo o mesmo game, né? Mesmo sendo, por exemplo, o mesmo conteúdo, cara. Né? Então eu acho que aí é o seguinte, não é colecionismo a pessoa que tem apenas o acervo digital e nem vai ser de toda forma a mesma experiência, apesar de ser o mesmo conteúdo que está ali, né? O quadrinho também, o quadrinho é a mesmíssima coisa, cara. Você vai baixar os quadrinhos, os scans, né? Você vai ter um monte de scan. Tudo bem, você vai ler a mesma história, mas é muito diferente de uma pessoa que conseguiu comprar os quadrinhos ali da época da editora Abril Jovem, né? Você vai garimpar esses quadrinhos ali e tal, vai ter aquilo impresso, né? Você vai folhear, né, aqueles quadrinhos ali que também vão remeter à época que eles foram lançados, que aqueles quadrinhos foram lançados. Então tem toda uma questão aí de saudosismo, né? E outra de garimpar, conseguir o material que não é fácil, quando mais tempo passa, alguns materiais ficam muito mais difíceis de você conseguir, ficam escassos, né? Então, galera, é o seguinte, quem tem o acervo digital vai usufruir do mesmo material, mas não é colecionador, não acho sentido em dizer que uma pessoa que tem um monte de pasta de scan não é colecionadora, porque não vai ter preocupação nenhuma com manutenção do material, não vai ter preocupação nenhuma com edição, ano de lançamento, né, tipo de edição, tudo isso. Tudo isso requer um cuidado, né, uma pesquisa, e o colecionador, ele tem isso, né, ele tem prazer, não só, é aí que tá também, né, o colecionador não tem só apreço para ler, para jogar, para assistir aquilo que ele coleciona, mas também apreço para ter esse material com ele, deter o poder sobre esse material, conservá-lo, né? E quem sabe mais para frente poder barganhar com isso, né? Negociar esse material com outras pessoas que também tenham algum material físico que os interesse. Então, o acervo digital não torna ninguém colecionador e a experiência, repito, por mais que possa se aproximar por ser o mesmo material, não vai ser a mesma de quem tem o material físico lançado à época e por aí vai, tá? Então, pessoal, é isso aí, minha contribuição para esse assunto foi essa, espero que tenham gostado. Quem concorda comigo aí,
dá o legalzinho aí, quem concorda comigo, quem não concorda, discorda, massa, tranquilo, apresente aí os seus motivos, porquês, que eu vou procurar entender, é claro, né? E é isso aí, gente. A discordância, concordância, tá aí para quem quiser, né? Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima. Fala galerinha do Arkham e do DGDC, Barbieri de volta, e hoje para dar meus 2 centavos sobre o tema colecionismo. Então guys, hoje eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre o que eu penso das diferenças entre colecionar quadrinhos, filmes e games em formato digital ou no formato de mídias físicas, né? Se tem alguma diferença, né, do conhecimento daqueles que consomem em mídia física ou daqueles que consomem em mídia digital, né, se as pessoas têm um conhecimento maior ou menor, se aquilo pode ser chamado de coleção ou não. E hoje a gente vai falar um pouco disso sem script, sem melindres, ao vivaço. Então, reforçando, né, esse aspecto que eu mencionei, coleções propriamente ditas, elas são um acumulado de valores, tá? Que não são valores ativos, ou seja, eles não necessariamente vão valorizar com o passar do tempo, mas eles têm um valor e, portanto, você pode recuperar o valor ou uma parte dele, né, se desfazendo desse material físico. Agora, quando você tem um acervo digital, né, você não consegue atribuir esse mesmo valor, entendeu? Então, o que acontece? Com o tempo, né, esses arquivos digitais eles se desvanecem, né? Até porque eles teoricamente estão facilmente acessíveis a qualquer um. Então não existe o trabalho de curadoria que um colecionador faria com uma coleção física. Isso faz toda a diferença, né? Quando você trabalha com colecionismo, não é só amealhar material físico. Não é só concatenar material digital num acervo. Não é. Você tem que ter um cuidado com aquele material para que ele adquira perenidade, né? Para que ele passe, né, os anos e as intempéries e se mantenham ali, mantenham a existência e o valor atrelados a eles. Quando você trabalha com mídias digitais, você não tem essa perenidade, né? E hoje em dia, com o advento dos serviços de streaming, né, no qual você simplesmente acessa o serviço, faz uso daquele material, mas você não tem a posse daquele material, né? O colecionismo digital ele está mudando um pouco de aspecto, né? Porque querendo ou não, mesmo mídias digitais ocupam espaço e esses serviços eles vêm para suprir esse problema de espaço dos hardwares, né, que a gente usa hoje em dia. Então tudo está num servidor central lá, você simplesmente vai lá, pega aquilo da prateleira, faz o uso que você quer fazer e devolve para aquele serviço que está fornecendo para você a um preço geralmente muito módico. Então tem esse lance, né, da curadoria também. Você não quer comparar o cuidado que você teria que ter com mídias em VHS ou CD ou Blu-ray com filmes digitais que estão ali a qualquer momento e algum momento que você for usar aquela mídia ela pode estar corrompida dentro de um pendrive. Então tem esse lance da curadoria e perenidade que eu acho que faz toda a diferença nesse aspecto de tratar essas coisas como coleção. Agora falando um pouco especificamente sobre games, eu tive uma experiência muito interessante, né? Porque eu sou da época ali do fim dos anos 80, em que era a época dos consoles e dos cartuchos, né? Então eu passei pela experiência de ter uns 2 videogames ali, 3 videogames nessa época, né? Que foi um Dynavision, que era um NES de 8 bits, um Master System, que também era um videogame de 8 bits. E depois eu passei para a plataforma 16 bits, que era um Mega Drive. E era muito difícil você ter os cartuchos, porque eles eram muito caros, né? E esses consoles, eles não permitiam, ainda que não houvesse o recurso, mas que você acessasse os recursos na época de baixar as ROMs dos jogos, né, e fazer uso dessas ROMs, que são praticamente de domínio público, né, nesses consoles. Isso gerava uma certa frustração, né?
pro jogador. Então você estava sempre jogando os mesmos jogos, enrolava aquele lance de empréstimo, mas a sua biblioteca, né, como eu acho que todo brasileiro, de jogos era muito pequenininha, né, por causa do lance do valor, né. Mesmo assim, aquilo não deixa de ser uma coleção. Agora, com o passar dos anos, né, foram surgindo os emuladores, né, e houveram alguns emuladores muito legais, uma série de emuladores portáteis, eu não sei se já ouviram falar, mas eu tive uma experiência pessoal muito boa com um emulador portátil chamado Dingo A320, que era um consolezinho chinês, né, que era um retângulo com uma tela de cristal líquido e os controles, né? E esse aparelhinho ele tinha um sistema nativo que vinha com uma porrada de emuladores legais, né? Desde de fliperama, passando pelo NES de 8 bits, que era o meu preferido, o Master System, o Mega Drive, o Super NES, né? Então, assim, era um brinquedinho que tinha uma bateria com uma longa duração, né? A bateria do bichinho ali era muito legal. Ela suportava muito tempo de jogatina. Era um aparelhinho portátil do tamanho do smartphone desses que todo mundo tem hoje em dia. E, cara, o que cabia de coisa dentro daquele aparelhinho? E antigamente tinha um site, eu não sei se ele existe mais, chamado Coolrom. E você entrava lá e encontrava toda a biblioteca do NES de 8 bits. Então foi um prazer enorme, quase 2 décadas depois, poder baixar todos os jogos do Super NES, e muitos deles a gente só tinha em japonês no Brasil, né? Os jogos eram todos em japonês, e conseguir essas ROMs em inglês e conseguir jogar elas depois de adulto foi muito prazeroso. Eu, por exemplo, joguei Final Fantasy, né? Ele tem aquele lance do save state, né? Que é muito bom, porque você pode salvar o jogo como num memory card, né? Então, apesar de não ser um lance de coleção física, foi o acervo digital mais significativo que eu tive e que infelizmente se perdeu, e nós entramos novamente naquele lance da perenidade, né? O meu acervo digital de jogos se perdeu simplesmente porque o aparelho físico que emulava os jogos também não suportou, né, o longo tempo de uso, né? Depois de muitos anos, aí acho que uns 7 anos de uso, ele sucumbiu, ele finalmente sucumbiu, né? Mas foi uma experiência sensacional, né, com relação a arquivos digitais. Outro lance que eu tive com arquivos digitais foi quando eu me mudei para essa cidade que eu vivo hoje, né, que era no interior de São Paulo. E quando eu vim para cá, não tinha smartphone, não existia nada disso, né? E eu tinha um computador que era da minha esposa, né, quando a gente foi morar junto e tal. E além do YouTube, né, que era o entretenimento que a gente tinha, né, com a internet, eu gostava muito de ler o Walking Dead, né, e ele saía pela HQM e tal. Mas eu não sei o que aconteceu, acho que era muito complicado de comprar as coisas da HQM na época. Eu lembro que você comprava, tinha que mandar por carta, cheque, era um negócio meio embaçado, não tinha as facilidades que tem hoje em dia, né? De você vai lá, entra com cartão de crédito ou faz um Pix e vral, o bagulho tá na tua casa uma semana depois. Não, o bagulho não era fácil assim. Então o que eu fiz? Para continuar lendo The Walking Dead, né, que também demorava um século para sair pela HQM os encadernados, eu baixei os arquivos digitais, né, de uma série de volumes ali do The Walking Dead. E eu fazia essas leituras no computador. Então foi minha primeira experiência com scans, mas foi uma experiência muito boa, né? Mas, novamente, não havia prejuízo na experiência, mas eu também não tenho mais os arquivos, né? Então, eu acho que o que separa definitivamente uma coleção de fato de simplesmente, como é que se diz? Um apanhado aí de mídias digitais, né? Um acervo digital, é porque o acervo digital é só o que é um acervo que vai te ter serventia durante um determinado período de tempo, mais ou menos curto, mas ele não vai se perpetuar como a coleção. E também, caso você queira extrair algum valor monetário, você vai conseguir extrair da sua coleção física, mas nunca de um acervo digital, a não ser que o comprador seja muito, muito trouxa.
ou tenha acontecido um apocalipse, né? E só o que tenha sobrado de entretenimento é um pendrive cheio de arquivos digitais. Bom, guys, eu não sei se teve relevância para vocês a minha opinião, né? Mas de toda forma, foi um prazer participar desse quadro, né? Deixar aqui os meus 2 centavos sobre esse assunto e contar um pouco das minhas experiências sobre isso, né? Talvez eu tenha sido pragmático demais, né? Talvez eu não tenha sido tão eloquente quanto alguns dos meus colegas, mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço para vocês, até a próxima. Olá pessoal, eu sou Masato e estou aqui para responder a 2 perguntas do nosso amigo Fernando. E primeiramente queria agradecer ele pelo espaço, né, por ter me convidado para participar desse vídeo. Mas vamos lá, vamos responder aqui algumas dúvidas sobre coleção. E a primeira seria, quem possui acervo digital pode ser denominado de colecionador? E isso engloba tudo, né? Quadrinhos, games, filmes, etc. Quem possui acervo digital, eu não tenho nada contra o cara falar que tem uma coleção, né? Se ele se sente bem, se ele curte, se ele realmente comprou lá e está montando um acervo digital e ele quer chamar de coleção, não vejo problema nenhum. Aqui, eu acho que, na verdade, o que tem é ponto de vista. Por exemplo, eu tenho muito mais jogos. Eu sou mais do ramo de jogo, né? De coleção de jogo. Eu não coleciono quadrinhos, mas eu coleciono jogos e filmes. Eu vou falar mais sobre esses 2 itens, né? Filmes e jogos. E a questão do ponto de vista é a seguinte: por exemplo, teve uma época que a Steam vendia o jogo Deadpool. E o que acontece? Se você tem uma coleção na Steam, diferente de uma coleção física, você pode acabar perdendo os jogos, né? Dependendo da empresa que lançou e dependendo dos contratos. Porque no caso do Deadpool, em 2017, vou até colocar a imagem aí no fundo, por questão contratual, eu acho que foi com a Activision, que desenvolveu o jogo, eles tiraram o jogo da plataforma. Então quem comprou, se tinha ele instalado, continuou tendo ele instalado, mas se não tinha ele instalado, mas tinha na sua biblioteca, acabava perdendo ele, né? Então, mas se o cara tinha instalado e fosse formatar, ele não conseguiria baixar de novo. Não sei se acabou resolvendo isso, mas de certa forma eu acho estranho, né? Eu, por exemplo, os jogos que eu tenho em mídia digital, eu não considero coleção, mas é ponto de vista mesmo, aqui não tem certo e errado, né? Eu acho que é mais ponto de vista do cara se sentir bem, falar que tem uma coleção lá, comprou os jogos, comprou os filmes e comprou os HQs em mídia digital. Se ele acha que é uma coleção, não afeta nada, não machuca ninguém. E como caso assim também temos a GOG. GOG é uma plataforma de vendas de jogos. Ela já é um pouquinho diferente da Steam em alguns jogos, né? Nem todos eu acho. Mas ela tem a DRM Free. E a DRM Free, ela deixa você baixar o jogo e o instalador do jogo, né? Então você realmente pode pegar o instalador e gravar numa mídia, que aí é seu. Eles sempre tiveram essa propaganda de falar que você compra o digital, mas ele é seu e você guarda ele onde quiser, né? Não só no HD instalado, mas o instalador em si, que já, né? O que implica em ser um item digital e físico aí, sendo que você pode replicar ele em outros dispositivos, né, de gravação, e é seu. Então ali eu já acho que já puxa mais para uma coleção mesmo. Mas aí é tudo, sabe, eu acho que não afeta nada, não afeta ninguém. Eu particularmente não considero os jogos digitais que eu tenho como sendo coleção. Porque eu sou da década de 90, eu nasci em 85, mas foi na década de 90 que eu ia pra locadora.
prestava jogos dos amigos em CD, em cartucho, alugava filme em VHS, em DVD. Então, para mim, o físico é muito mais divertido de se colecionar. Então, é questão de ponto de vista, essa pergunta eu diria, né? Não tem como acusar uma pessoa de falar, você não é colecionador porque você só tem digital. Não acho certo, não acho bacana. Né? Acho que a primeira pergunta se resume a isso, a ponto de vista. Como, por exemplo, igual eu falei, o que eu tenho de digital, se eu vendesse toda a minha coleção física de jogos e filmes, eu diria que eu não sou mais um colecionador. No meu caso, pelo fato de ter só as versões digitais agora, né? Agora a segunda pergunta aqui. Se sim ou não, a experiência / conhecimento de quem se vale do digital, ela é a mesma de quem coleciona mídia física? Aqui já é uma pergunta mais... que assim, depende um pouco, né? Porque a questão de experiência, por exemplo, só quem alugou jogos e filmes ou comprou revistas em quadrinho na banca sabem o que é a experiência da época, né? Isso não tem como replicar esse costume. Quem dependia de sair de casa para comprar ou alugar e ter as coisas, né? Isso já é uma coisa que não, assim, por lógica não tem como, né? Não tem jeito, né, de replicar. Mas agora a questão do conhecimento, o conhecimento eu acho que hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa que está acostumado com o digital ter mais conhecimento, e também depende também da pessoa, né? Por exemplo, o nosso amigo Wesley do canal Reavaliando, ele é um cara que coleciona filmes e quadrinhos, e diferente de mim, que desde cedo mexia na internet, né, dos anos 2000 em diante, tinha uma conexãozinha básica, mas brincava com a internet, eu não ia atrás de informações. Já o Wesley, ele em revistas, ele sempre buscava informação de nome de atores, época que o filme foi feito, o ano, o nome do diretor, o nome do roteirista, a produção, o responsável por efeito especial. Então ele é um cara que tem muito mais conhecimento, mexendo mais com mídia física do que eu, que tive um contato maior com a internet, né? Então isso daí vai de pessoa para pessoa também, no meu ponto de vista. Então, e tem também nosso amigo o Marcos Xavier do canal Retro Game MX. Ele é um rapaz novo, acho que ele é uns 10 anos mais novo que eu, se bobear, que é um cara que teve um pouco de contato, né, com os aparelhos, assim, jogou videogame físico, mídia física e tal, só que o conhecimento dele é totalmente digital, né? Ele vai atrás de conteúdo para o canal dele via internet, estuda pela internet, ele busca informações específicas, é um cara bem fuçado, né? Então, o conhecimento varia da pessoa mesmo, independente se ele teve contato mais com a mídia física ou digital. Isso daí não importa muito, né? Vai da pessoa mesmo. Porque aí tivemos dois exemplos bem distintos, né? O Wesley teve muito conhecimento via mídia física, revistas, que ele gosta muito. Ele lia muita revista de cinema, então conhecimento, ele mesmo fala isso. Lê muito da revista 7, outras publicações. E o Marcos Xavier vem muito da internet, né? Teve muito contato com a internet, já que nasceu numa época assim que a internet já estava mais acessível comparado assim à época que a gente era moleque, né? Então, depende da pessoa mesmo. Acho que não cabe a gente julgar, assim, se só porque a pessoa teve mais contato com a mídia digital, ele deveria ter menos conhecimento, né? Acho que o certo seria esse ponto de vista. Agora,
igual eu falei da experiência, né? O contato com a mídia física, né? E aqui fica num ponto de vista cinza, porque, por exemplo, quem produz conteúdo para a internet, e a gente conhece os bastidores um pouco aí de canais grandes até, a gente fica muito incomodado. A gente, assim, digo eu e os colegas aí, os amigos de internet que eu converso, quando alguém, por exemplo, vai falar de uma época que ele pode até ter passado, né? Tava lá numa idade que ele poderia ter consumido, por exemplo, jogos de arcade, ter jogado lá igual a gente fazia, mas ele não ia. Está na cara que a pessoa não ia nos botecos, não ia nos fliperamas. E hoje em dia as pessoas compram roteiros, deixa lá, né? Paga lá o roteirista, paga um editor, tipo assim, tem um canal grande e tal. E aí ele apenas lê, só que não me incomoda nem um pouco, porque tinha programas legais na TV, na verdade, como na Multishow. Eu vou por aí no fundo da tela, no fundo, na tela, né? O nome porque eu esqueci de cabeça, mas era legal porque o cara lia lá as notícias, lia o detonado, que tinha detonado de vez em quando, uma partezinha, mostrava os jogos que ia sair e mostrava, por exemplo, costumes de jogadores, né? Mas no final tinha lá os créditos, o que salvava eram os créditos. Roteirista, fulano e tal, não sei o que, fulano e tal. Cameraman, fulano e tal. Então, beleza, você sabia que era uma equipe. Já no YouTube, essa questão da experiência da pessoa que se vale do digital do físico, a pessoa não fala, então a gente fica muito na dúvida em quem confiar e consumir o conteúdo, né? Que a gente pensa, por exemplo, eu já fui surpreendido com alguns canais que até assisti, depois eu descobri que o cara não jogava nada, não sabia de nada, ele só lia, mas ele fingia e não colocava crédito para nada, então ele colocava lá que era, nossa, porque na minha época jogava isso e fazia assim, e o segredo desse jogo era esse, não sei o que. Eu falei, caramba, cara, então você comprou toda essa informação, leu e ganha em cima disso, não tem problema, mas poxa, a gente achava que a pessoa era igual a gente, né? Que a graça é essa, você ter contato e trocar informações e experiências de forma clara, né? Então acho que isso aí é um ponto bem chato da internet, né? Você consumir conteúdo sem saber direito se a pessoa viveu aquilo ou se está falando da boca para fora, né? E como colecionador eu busco o mais fiel possível a informação, a experiência que a pessoa está passando, né? Daí torna as coisas muito mais divertidas, no meu ponto de vista. Então eu acho que é isso, né? Se a pessoa, por exemplo, colocar nos créditos lá que isso aqui é um show, que isso aqui não reflete as experiências dele, né? E sim, tem um roteirista, tem o cameraman, tem um editor, não sei o que, é bacana. Se a pessoa finge ser o que não é e diz que se vale da experiência que não viveu, aí eu já acho chato pra caramba, né? Não sei se foi realmente esse o intuito da pergunta, mas fica a minha opinião sobre isso também. Que a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Então é isso. É a minha opinião aí do que eu acho de quem possui acervo digital, se pode ser colecionador ou não, e se a experiência e conhecimento se vale do digital é mesmo de quem coleciona mídia física, né? Agradeço ao Fernando novamente pelo espaço e valeu, pessoal. E bom, é isso, chegamos a mais um final de vídeo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Ronaldo Silva aí pela sugestão, né, do tema que abordamos aqui do canal. Agradecer aos irmãos que participaram aí também, o Aguiar, o Barbieri, o Masato também, é a primeira vez que ele participa de um vídeo do tipo do canal, né? Ele participou aqui lá dos vídeos de Samurai, do campeonato, narrando e também como participante nas lutas ali, mas é a primeira vez que ele participa no canal.
colocando a opinião dele sobre um assunto que envolve diversos tipos de colecionismo aí. E eu sei que o vídeo ficou um tanto quanto longo, né? Mas pra você que chegou até aqui, eu agradeço muito. Mas como eu citei lá na minha primeira parte, que eu sei que eu lato, eu falo pra caramba. O interessante quando vamos discutir, abordar um tema desse, é trazer, né, o maior número possível de pessoas para alimentar esse debate, porque cada um vai ter um ponto de vista diferente com relação àquele assunto, como vocês puderam observar. Claro que vai haver concordâncias, similaridades ali, mas é isso que é o interessante, porque através desse debate educado, tal, sem cagar regras e coisas do tipo, que talvez muitos de nós aprendemos alguma coisa ali, ganhamos uma nova percepção, um ponto de vista através daquilo ali, e chegamos num consenso em comum, um ponto em comum, mesmo concordando ou discordando, às vezes até mudando um pouco a nossa postura, como nesse tipo de vídeo aqui, nesse tipo de tema, sobre colecionismo, né? E passamos ali a ver de outra forma. Então, se você que está assistindo o vídeo, vocês aí, né, fique à vontade nos comentários, no feedback, para discutir como sempre, né? A gente não caga regra, ninguém se acha o dono da razão. Se concorda ou discorda de algo que eu falei, o Aguiar, o Massato ou o Barbieri, fiquem à vontade nos comentários aí. Mas se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais vídeos do tipo, pode deixar temas aí nos comentários, que na medida do possível, pode demorar um pouquinho, né, o vídeo chegar a fazer quase um aniversário de um ano, né, mas eu convido os irmãos que quiserem participar e a gente faz mais vídeos do tipo, só deixar os temas aí. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aí, marca o sininho das notificações. Se você é inscrito antigo, deixa seu like aí que fortalece bastante. Compartilha com os amigos se você assim desejar, né? E fiquem, como eu já sempre digo e repito várias vezes, fique à vontade nos comentários aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!